Muitas pessoas conseguem poupar todos os meses, mas não investem. E outras investem, mas acabam tomando decisões equivocadas no longo da sua jornada. Nesse vídeo vamos falar sobre os princípios fundamentais para investidores iniciantes, explicando por onde começar, como evitar erros comuns e a importância da reserva de emergência. E por que o longo prazo é o maior aliado de quem investe com consistência. A proposta aqui não é prometer atalhos, mas mostrar um caminho possível, realista e sustentável. Um erro recorrente de quem está começando a investir é acreditar que investir significa imediatamente entrar na bolsa de valores. Na prática, todo o processo de investimento começa pela renda fixa, por meio da construção da chamada reserva de emergência. Essa reserva deve ser composta por ativos com alta liquidez, baixo risco e previsibilidade. E o valor ideal costuma variar entre 3 a 6 vezes o seu custo de vida, dependendo, é claro, da estabilidade da renda e do tipo de trabalho exercido. Essa etapa não tem como objetivo rentabilidade elevada, mas sim a segurança financeira. Sem essa base, qualquer estratégia de investimento fica fragilizada. Uma forma simples e eficiente de organizar os seus recursos é dividi-los entre prazos e objetivos. No curto prazo, você deve constituir sua reserva de emergência, sempre com renda fixa e liquidez. No médio prazo ficam os objetivos específicos, como viagem, carro ou intercâmbio. Aqui predomina a renda fixa, mas com produtos de prazo um pouco maior. O longo prazo é a construção do patrimônio, onde entram os investimentos em renda variável. A renda variável deve receber apenas recursos que não serão necessários no curto e no médio prazo, evitando assim decisões precipitadas em momentos de volatilidade do mercado. O erro comum ocorre quando alguém recebe um valor elevado, como a venda de um imóvel, e decide investir tudo de uma só vez na bolsa de valores. Esse tipo de decisão aumenta o risco e ignora o princípio básico do mercado financeiro, porque os preços oscilam diariamente. A estratégia mais eficiente costuma ser a constância nos aportes, diluindo o longo risco ao longo do tempo e evitando a tentativa de acertar o melhor momento do mercado. A bolsa de valores reage não apenas a fundamentos econômicos, mas também a ruídos políticos, decisões de curto prazo e expectativas do mercado. Essas oscilações, embora gerem desconforto, também criam oportunidades. Por isso, aportes mensais e regulares tendem a ser mais eficientes do que grandes entradas pontuais. No longo prazo, a disciplina costuma superar o imediatismo. Uma comparação frequente é entre contribuir exclusivamente para a previdência pública ou investir o mesmo valor por conta própria. Ao contribuir pelo teto do INSS durante décadas, o trabalhador garante a renda futura, mas não constrói patrimônio. Ao investir mensalmente o mesmo valor em uma carteira diversificada, com reinvestimento de dividendos e uma taxa de retorno conservadora, é possível acumular patrimônio ao longo do tempo, gerar renda passiva no futuro e manter maior autonomia financeira. Essa diferença reforça a importância da educação financeira e responsabilidade individual na construção do futuro. Nos primeiros anos, os dividendos recebidos costumam ser pequenos, por isso o reinvestimento é essencial. Estudos mostram que, em média, após 6 a 8 anos, os dividendos passam a se aproximar do valor dos aportes mensais. A partir desse ponto, o próprio patrimônio começa a financiar o seu crescimento, reduzindo a dependência de novos aportes. Muitos investidores concentram esforços excessivos em buscar a maior rentabilidade. No entanto, na maioria dos casos, a capacidade de aporte tem impacto maior do que pequenas diferenças no retorno. Aumentar o valor investido mensalmente costuma acelerar mais a construção patrimonial do que tentar otimizar a carteira de forma excessivamente complexa. No longo prazo, investir bem exige compreensão básica de contabilidade e leitura de demonstrações financeiras e senso crítico diante de análises e promessas. Empresas sólidas costumam atuar em setores essenciais, com demanda recorrente e barreiras de entrada elevadas, assim como bancos, energia, saneamento básico e seguros e telecomunicações. Eu me lembro muito bem que no período entre 2019 e 2021, quando a gente sonhava o dia que o Brasil ia voltar a ter uma taxa Selic acima de 15%. Quando a gente olha para o histórico da taxa de juros no país, isso nem é novidade. A taxa Selic já esteve em níveis muito mais altos. Já chegamos a ter 36%, 22%, principalmente nos primeiros anos do Plano Real, quando o Brasil atravessava uma instabilidade econômica gigantesca. Para quem é mais novo, é difícil de imaginar, mas houve um momento em que a inflação chegou até 1000% ao ano. Os preços mudavam de um dia para o outro, às vezes em questão de horas. E para conter esse caos, foram necessárias medidas do Banco Central e do Ministério da Fazenda, até que o Plano Real conseguiu, de fato, estabilizar a economia. A partir daí, coisas básicas começaram a existir, como comprar algo parcelado. Antes disso, vender a prazo era praticamente impossível. A volatilidade era tão grande que quem emprestava dinheiro ou vendia um produto parcelado corria o risco de não conseguir recomprar, mesmo bem depois. Mesmo após essa estabilização, o Brasil continuou convivendo com juros elevados. Nos anos 2000, ainda era comum ver a taxa Selic em torno de 20%. Em 2002, por exemplo, tinha uma desconfiança enorme em relação à condução da economia, e isso refletia diretamente na taxa de juros.
O ponto é que, olhando para a história, fica claro que a taxa Selic brasileira raramente esteve sob controle absoluto. Níveis próximos de 15% sempre surgiram no longo do tempo. Para quem cresceu em um ambiente de juros mais baixos, isso pode parecer uma sensação de que a economia piorou, mas analisar apenas os últimos anos é um erro. A história econômica de um país é como um histórico de comportamento. Você não pode tirar conclusões precipitadas olhando só para um curto período. O Brasil sempre teve dificuldade de controlar a inflação e os juros. Nesse meio tempo, houveram bastante avanços, mas nunca uma mudança definitiva. Agora, com a taxa Selic novamente perto dos 15%, surgem os discursos de que é o fim do país. E é verdade que os juros altos reduzem a atividade econômica. As empresas investem menos, contratam menos, crescem menos. Afinal, se eu posso emprestar o dinheiro para o governo e receber 15% ao ano, eu vou assumir riscos empresariais. Mas isso não é novidade no Brasil. Já passamos isso várias vezes. Narrativas de colapso sempre existiram e sempre venderam muito bem. Em cada ciclo aparece alguém dizendo que o mundo vai acabar, oferecendo uma solução milagrosa. O que eu quero aqui é trazer uma visão mais racional. Do ponto de vista do investidor, esse cenário é extremamente interessante. Para empresários, o momento pede cautela, reduzir um pouco a velocidade, preservar o caixa e evitar a alavancagem excessiva. Crise sempre tem os seus vencedores, mas quem se endivida demais costuma pagar um preço muito alto depois. Já o investidor, com a taxa Selic elevada, potencializa o efeito dos juros compostos. Não é à toa que esse cenário é chamado de mãe das aposentadorias, o melhor momento para se investir. Existem investimentos pagando bem acima do CDI, inclusive no mercado secundário, e mesmo após impostos entregarem retornos muito elevados, quando a gente coloca isso na calculadora, o efeito é claro. Aportes mensais consistentes, mantidos por alguns anos, podem gerar uma renda futura equivalente ao valor investido mensalmente. Em um cenário como esse, 5 anos já fazem uma diferença enorme. Claro que existe a inflação, claro que o cenário muda, mas 5 anos não é um prazo tão longo a ponto de anular completamente esse efeito. O que eu quero mostrar aqui é o quão poderoso esse momento pode ser para quem entende o jogo. Enquanto muita gente fala que o Brasil acabou, investidores estrangeiros fazem exatamente o contrário. Sempre que a Selic ultrapassa determinados níveis, o fluxo de capital estrangeiro aumenta. Grandes gestores internacionais continuam alocando dinheiro no país. Isso faz parte de um ciclo conhecido. Os juros sobem, a renda fixa se valoriza e a bolsa fica de lado. Depois, quando os juros começarem a cair, o capital migra para a renda variável. Quem entende esse ciclo atravessa os períodos com tranquilidade, formando caixa e, quando faz sentido, realocando os recursos na hora certa. Investir não é sobre paixão política e nem sobre prever o futuro. É sobre entender os fluxos e proteger o seu patrimônio. Para quem ainda não tem capacidade de aporte, o foco deve ser aumentar a renda e acumular capital. O impacto dos investimentos cresce à medida que o patrimônio cresce. Esse entendimento, ao longo dos anos, permite construir patrimônio de forma consistente, independente de quem esteja no poder. Educação financeira, racionalidade e visão a longo prazo sempre fizeram a diferença. No fim das contas, o objetivo é simples: deitar a cabeça no travesseiro e saber que você construiu um colchão financeiro sólido, sem histeria, sem pânico e sem promessas de fim do mundo. Investir não é sobre fórmulas mágicas, mas sobre o processo, disciplina e tempo. A construção patrimonial é uma jornada longa, que exige paciência, aprendizado contínuo e decisões coerentes com os próprios objetivos. Com organização, constância e educação financeira, é possível construir patrimônio de forma sólida e sustentável ao longo dos anos.